O último grande golpe militar chinês que ficou marcado na história foi a Guerra Sino-Vietnamita de 79, quando tropas chinesas cruzaram a fronteira norte do Vietnã em um conflito rápido, mas intenso. O mundo viu, reagiu, registrou, mas isso foi lá atrás. Mas atualmente o golpe chinês é invisível e vem mudando a indústria automotiva, sem sirenes, sem exército, sem armas ou bombas. Ela veio com emblema sueco, nome britânico, sobrenome alemão e design europeu. E é aí que essa história fica intrigante, porque muita gente ainda diz que jamais compraria um carro chinês. Só que talvez já esteja desejando um, defendendo um ou até dirigindo um sem perceber. Volvo, MG, Lotus, Smart, Denza. Marcas que parecem carregar décadas de tradição ocidental. Hoje escondem uma realidade bem diferente por baixo do capô. Capital chinês, plataforma chinesa, bateria chinesa, software chinês ou estratégia chinesa. A China entendeu algo que Detroit, Wolfsburg e Stuttgart demoraram demais para perceber. Para conquistar o mundo, ela não precisava chegar gritando como uma marca desconhecida. Bastava comprar ou se unir aos símbolos que o próprio Ocidente sempre venerou. Enquanto executivos ocidentais tratavam a China como uma ameaça futura, eles, os chineses, compravam o passado delas. Dito isso, então a pergunta não é mais se a invasão chinesa vai acontecer. A Ford vendeu a Volvo, a MG Rover virou o espólio, a Mercedes deixou a Denza escapar, a Stellantis, dona da Jeep, Fiat e Peugeot, hoje compra tecnologia chinesa para sobreviver com elétricos. A pergunta é muito pior. Quantos carros que você ainda enxerga como europeus, britânicos ou tradicionais já fazem parte do império automotivo chinês? Já que a indústria tradicional vendeu as próprias joias da família e você aí defendendo o que nem existe mais. China, a invasão invisível. O primeiro grande alvo foi a Volvo, uma marca sueca sinônimo de segurança escandinava, cinto de 3 pontas e testes de colisão que definiram padrões globais. A Ford comprou a Volvo em 1999, pagando 6,45 bilhões de dólares no auge da era de fusões automotivas americanas. 11 anos depois, tudo mudou, quando a crise financeira de 2008 quase quebrou a indústria automotiva americana. A General Motors e a Chrysler pediram concordata e só a Ford escapou da falência, vendendo o que tinha de mais valioso. Em 2010, a Ford anunciou a venda da Volvo para uma empresa chinesa chamada Zhejiang Geely Holding Group por um preço de 1,8 bilhão de dólares, menos de um terço do que ela mesma tinha pago 11 anos antes. O comprador se chamava Lin Chunfu, um homem que havia começado a Geely em meados dos anos 80 como fabricante de peças de geladeira em Taizhou. Migrou para motocicletas, entrou no setor automotivo no fim da década de 90 e, em pouco mais de uma década, estava comprando a Volvo, resumindo tudo em uma frase que virou lenda, quando disse simplesmente que a Volvo era um tigre e a Geely era um gatinho. Mas eis o que ninguém comenta quando olha para essa transação. A Geely manteve a sede em Gotemburgo, o centro de pesquisa sueco, a força de trabalho local e a identidade escandinava intactas. E as vendas globais da Volvo dobraram nos anos seguintes, ultrapassando 700 mil unidades anuais. A marca em si continua parecendo sueca por dentro e por fora, mas o proprietário final está em Hangzhou e tudo o que ela produz hoje financia o crescimento de um conglomerado chinês, inclusive a troca de tecnologia entre marcas. Lembre-se disso. O segundo caso é ainda mais dramático, envolve a MG, marca fundada em Oxford por Cecil Kimba em 1924, uma submarca da Morris Garages, referência em esportivos britânicos por praticamente um século. Em 2005, a MJ Rover Group foi à falência com uma dívida acima de 1,4 bilhão de libras. Mais de 6 mil funcionários perderam o emprego e a estimativa total foi de 25 mil demissões em cadeia de fornecedores.
Ó, e rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Flock, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até por 30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho, com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, pô, não fica vacilando não, e vamos voltar pro vídeo. E é aqui que a história vira, porque poucos meses depois a Nanjing Automobile Corporation, uma estatal chinesa, comprou os ativos da MG Rover por cerca de 60 milhões de libras e, paralelamente, a SAIC, outra estatal chinesa de Xangai, comprou separadamente a propriedade intelectual dos Rover 25 e 75. Um detalhe raramente contado foi que a SAIC não conseguiu comprar a marca Rover em si. O nome estava travado juridicamente com outra montadora ocidental, e a solução chinesa foi criar uma marca fake batizada de Howi, que é literalmente o nome fonético chinês para a Rover, uma marca inventada apenas para parecer com a original que elas não conseguiram comprar. Mas eis aqui o que essa transação reorganizou de verdade. Duas estatais chinesas de províncias diferentes estavam disputando o mesmo espólio britânico, e 2 anos depois o governo central da China entrou no caso, com o Partido Comunista Chinês forçando na prática a fusão SAIC-Nanjing, consolidando duas estatais rivais em uma decisão política vinda de Pequim. A produção MG foi mantida em Long Bridge por quase uma década antes de ser encerrada, e hoje toda a produção está na China, com plantas adicionais na Tailândia, Índia, Indonésia e Taiwan. A MG vendeu aproximadamente 840 mil unidades globais em um único ano fiscal recente, com 88% fora da China, tornando-se a maior exportadora de marca única da China há vários anos. O modelo mais popular, o MG ZS, atingiu quase 1 milhão de unidades acumulados, enquanto o nome britânico continua estampando no logo. O carro é chinês do primeiro ao último parafuso. O terceiro caso é o mais teatral e talvez o mais revelador da estratégia chinesa, porque ele não começou com aquisição, começou com sociedade. No início da década passada, a BYD e a Daimler, então dona da Mercedes-Benz, assinaram um memorando para criar uma joint venture 50-50 com metade do capital chinês e metade capital alemão, no que era o casamento perfeito entre o gigante que dominava a eletrificação na China e o gigante que dominava a linha premium da Europa. A marca oficial foi batizada de Denza pouco tempo depois, e o nome vem do chinês Tengxi, o que significa algo próximo a poder crescente. E o primeiro modelo, o Denza EV, chegou ao mercado poucos anos depois do anúncio. E aqui está a raiz de tudo, porque todas as transações apontam para um único momento que ninguém quer lembrar, quando a indústria ocidental foi pega sem caixa depois de 2008 com aquela crise. Nunca mais se recuperou. A Denza deveria ter sido o produto certo, na hora certa, no mercado certo, mas nada disso aconteceu. Mas é aqui que vem a parte que parece ficção científica, mas não é. Por praticamente uma década, a Denza definhou, com vendas abaixo das projeções, modelos que não capturaram o público chinês e concorrência interna crescendo mais rápido do que a parceria conseguia responder. A Mercedes, por sua vez, tinha capital colocado, tinha executivos no conselho, tinha tecnologia compartilhada e ainda assim assistia ao produto morrer nas concessionárias, até que a Daimler reduziu sua participação de 50% para apenas 10%, em um recuo silencioso, e mais tarde transferiu os 10% restantes para a BYD, e a Denza virou 100% chinesa. Mas é exatamente aqui que a estratégia se revela, porque a BYD esperou, não brigou pelo controle enquanto a Daimler tinha capital colocado, deixou a alemã cansar, deixou a alemã escrever cheques de manutenção durante os anos ruins, e quando a Daimler saiu, a BYD tomou a marca inteira, com todo o aprendizado técnico acumulado, com todo o design já desenvolvido, com toda a infraestrutura pronta. Em seguida, a Denza entrou oficialmente na Europa com um evento de
estreia em Milão, e o primeiro modelo europeu, o Denza Z9 GT, tem 962 cavalos de potência combinados, e logo depois a marca contratou Daniel Craig como embaixador global. Tem também a matemática que deixa de funcionar para o outro lado. O James Bond britânico está vendendo um carro chinês, desenhado com influência alemã, chamado com um nome que a maioria dos ocidentais não sabe pronunciar, e a Mercedes-Benz, que ajudou a criar essa marca, hoje só assiste crescer na Europa, competindo diretamente contra os seus próprios produtos premium. A China ganhou uma marca de luxo sem precisar construir uma do zero, recebendo de presente embrulhado por 10 anos de investimento alemão. O quarto caso é outro ícone britânico, envolve a Lotus Cars, fundada em 1952 na Inglaterra por Colin Chapman, referência em esporte a motor e engenharia leve, que correu na Fórmula 1 por décadas com pilotos como Jim Clark, Ayrton Senna e Nigel Mansell. Em 2017, a Geely, a mesma empresa dona da Volvo, adquiriu participação majoritária de 51% na Lotus, e sob controle chinês, a marca expandiu vendas de forma significativa, passou por reestruturação corporativa e fez a transição para carros esportivos elétricos. O Lotus Eletre, hoje o produto mais importante da marca, é um SUV elétrico premium, construído sobre a engenharia da controladora chinesa, não sobre a engenharia tradicional inglesa. Porém, aqui é a parte que deveria manter acordadas as salas de reunião em Stuttgart, Munique e Turim. A Lotus continua sendo apresentada como marca britânica de esportivos, com fábrica em Heathrow, na Inglaterra, mas o proprietário final está em Hangzhou. O financiamento é chinês e a plataforma elétrica que sustenta o produto mais importante da marca também é chinesa. E a herança de Colin Chapman virou ativo listado em bolsa asiática. Você está começando a entender o porquê odiar a China em redes sociais nem faz mais sentido? Mas calma, que tem mais. O quinto caso é da mesma controladora e mostra que a estratégia não é só de aquisição total, porque às vezes funciona por captura parcial. A Smart, marca de microcarros urbanos originalmente projeto Mercedes-Benz, era um dos ícones do design automotivo europeu. Em 2020, a Mercedes e a Xinjiang Geely Holding Group anunciaram uma joint venture 50-50 para reposicionar a marca como global de veículos elétricos. Em um único ano recente, a Smart vendeu aproximadamente 70 mil veículos globalmente, com os modelos atuais sendo desenvolvidos em parceria alemã-chinesa e fabricados na China, na infraestrutura da Geely. Mas como isso funciona de verdade na prática? Bom, a Smart continua sendo apresentada como marca alemã de design urbano premium, mas a Mercedes não sustenta mais a produção sozinha e nunca vai sustentar de novo, com metade dos lucros indo para a Geely, metade do desenvolvimento sendo feito na China e todo o carro Smart vendido no mundo hoje sendo montado, adivinha onde? Em fábrica chinesa. E aqui vale a pena uma pausa, porque a essa altura uma pergunta legítima aparece sobre como é possível que tudo isso tenha acontecido sem ter virado manchete global. Bom, a resposta é mais desconfortável do que parece. A imprensa automotiva ocidental cobriu cada transação como notícia isolada, sem nunca conectar as peças. A venda da Volvo foi tratada como movimento financeiro da Ford, a absorção da MG como caso britânico, e a saída da Mercedes na Denza como recuo pontual com a chinesa. E cada uma dessas notícias correu em jornais especializados sem nunca ser somado às outras, porque somar as peças gera uma imagem que ninguém no ocidente queria ver com clareza, a imagem de que a indústria já não pertencia a quem achava que pertencia. Todo insider que trabalha no setor há décadas conhece essa dinâmica. Quando a concorrência não anuncia, ela ocupa. Voltando ao mapa, os 5 casos até aqui mostram uma face da estratégia. A face da China comprando marcas ocidentais estabelecidas e mantendo a fachada intacta. Mas existe uma segunda estratégia paralela, ainda mais audaciosa, que é criar marcas novas do zero, com nomes exóticos que soam europeus, sem histórico nenhum, e escalar para volumes recordes em poucos anos. O melhor exemplo é a Chery, uma estatal chinesa fundada em 1997 em Wunhu, na província de Anhui, o que há poucos anos lançou simultaneamente 2 marcas totalmente novas, a Omoda, focada em crossovers, e a Jayco, focada em off-road elegante, ambas desenhadas
exclusivamente para exportação. Espero que até esse momento do vídeo a sua ficha já tenha caído. Em pouco mais de 2 anos após o lançamento, Omoda e Jayco já tinham atingido 600 mil vendas globais combinadas e em 3 anos chegaram a 1 milhão de unidades acumuladas, em um recorde absoluto de velocidade, considerando que marcas tradicionais levam mais de uma década para atingir esse volume. Agora, lembre-se que poucos anos atrás, você aí mesmo tirava sarro da tal Cherry. No Reino Unido, em um único ano recente, a Jayco vendeu mais de 28 mil unidades e a Omoda mais de 19 mil, atingindo combinados 2,65% do market share britânico, com Jayco sendo eleita a marca do ano pela publicação britânica Carwow. Zhihang Guinbing, o presidente da Cherry Internacional, resumiu a estratégia sem eufemismo em declaração pública, quando disse que a Cherry é equivalente à Toyota, Omoda e Jayco são equivalentes a Kia e BYD, Lepas é equivalente a Mazda, iCower é equivalente a Jeep e Exceed é equivalente a Lexus, o que não é comparação de mercado, é um mapa de substituição de concorrentes internacionais, declarado em conferência oficial. Recentemente, a Cherry assinou um memorando com a Nissan para produzir Jayco e Omoda na fábrica da Nissan em Sutherland, no Reino Unido, uma fábrica japonesa em solo britânico produzindo carros chineses. Só loucura, mas não é. O 7º caso mostra a estratégia em outra dimensão, porque não é só comprar uma marca ocidental, não é só criar marca nova, é ocupar a infraestrutura que o Ocidente meio que abandonou. E aqui a geografia se dobra em 2 movimentos simetricamente irônicos. No primeiro movimento, a Renault, sim, a dona daquela porcaria de Kwid, operava na China dentro de uma joint venture com a Dongfeng. E quando decidiu sair da parceria em meio à sua retirada geral do mercado chinês, deixou a fábrica para trás, com linhas de montagem, equipamentos, infraestrutura completa, tudo pronto para operar. A Dongfeng não perdeu tempo, transformou a antiga planta franco-chinesa em linha de produção de uma nova submarca premium, e ali nasceu a Voya, cujo primeiro modelo, o Voya Free, chegou ao mercado logo em seguida. E anos depois assinou parceria estratégica com a Huawei, o veículo número 100 mil da linha em pouco tempo e recentemente fez um IPO na Bolsa de Hong Kong. No segundo movimento, e aqui a ironia cruza todas as linhas, a Stellantis, dona da Jeep, Peugeot, Fiat e Citroën, anunciou também uma joint venture 51% para 49% com a Dongfeng para vender o Voya em mercados europeus selecionados, com a produção europeia sendo localizado na fábrica de Rennes, na França. Preste muita atenção aqui e reflita sobre isso, porque a Renault deixou uma fábrica na China e ela virou Voya. A Voya agora vende na Europa, vai ser produzida em uma fábrica francesa, sob gestão da Stellantis, para vender contra a própria Renault no mercado europeu. O 8º e último caso é o clímax factual. E não é sobre a aquisição chinesa de marca ocidental, é sobre uma ocidental gigantesca comprando uma chinesa e admitindo publicamente que precisa dela para sobreviver. A Leapmotor foi fundada em 2015 por Zihu Jiangming, ex-executivo da empresa chinesa de tecnologia Dahua, e era uma marca chinesa de veículos elétricos com apenas 8 anos de vida no momento do acordo. Há alguns anos, a Stellantis, o conglomerado europeu-americano dono de Jeep, Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, Ram, Maserati, Alfa Romeo e mais de um monte de marcas, anunciou um investimento de aproximadamente 1,5 bilhão de euros para adquirir cerca de 20% da Leapmotor, e o acordo foi fechado por 1,4 bilhão de euros, resultando em 21% de participação, tornando a Stellantis a maior acionista individual, com 2 cadeiras no conselho da empresa chinesa, e a criação simultânea da Leapmotor International, uma joint venture com 51% Stellantis e 49% Leapmotor, com direito exclusivo de exportação, venda e fabricação fora da Grande China. O comunicado oficial da Stellantis dizia com todas as letras que a empresa vai aproveitar o ecossistema Tech First de veículos elétricos da Leapmotor na China para atender os objetivos centrais de eletrificação no plano Dare Forward 2030. Mas aqui está o que o comunicado realmente quer admitir, que a Stellantis, com 100 anos acumulados nas marcas individuais que ela controla, não conseguiu construir a tecnologia sozinha.
Em algum ponto recente, começou a produção do Leapmotor B10 na planta espanhola em Zaragoza, historicamente uma planta Opel, sendo que antes desse acordo a Stellantis tinha apenas 0,3% de participação no mercado chinês. É a primeira vez na história moderna que uma gigante ocidental admite publicamente que precisa de tecnologia chinesa para sobreviver. A tese inteira está dita aqui, porque a indústria automotiva ocidental sobreviveu à última grande crise vendendo o que tinha de mais valioso, a própria história, para quem estava com dinheiro na mão e paciência estratégica. E o comprador foi sempre o mesmo país, a China. Agora preste atenção no dado que fecha todo o círculo, porque ele é o mais silencioso de todos e talvez o mais revelador. Hoje, os dois maiores acionistas individuais da Mercedes-Benz Group são chineses, sendo o primeiro a BAIC, uma estatal de Pequim, o braço automotivo do próprio governo central chinês. E o segundo, Lin Chunfu, o dono da Geely, o sujeito que começou a carreira fabricando peças de geladeira. A empresa alemã mais icônica da história automotiva, sinônimo de engenharia de precisão europeia por mais de um século, tem seu capital majoritário influenciado por Pequim e Hangzhou, não mais por Stuttgart, não por Frankfurt, muito menos por Munique. E aqui, o que essa narrativa poderia deixar de fora, mas eu não vou. Esse é um caso de vários acontecendo. Aquela raiva que você tem de carros chineses, aquele deboche quando você vê um BYD passando na rua, aquela certeza absoluta de que carro bom é europeu, japonês ou americano, bom, essa certeza toda é construída em cima de um mapa que não existe mais. Existe também uma boa chance de que o carro que você defende com unhas e dentes, o carro que você paga pau aí na garagem do vizinho, o carro que você usa como exemplo de qualidade tradicional, já seja chinês por dentro, ou até no motor ou peças, enfim. E você aí, meu caro, nem sabe. E, enquanto você continua repetindo na internet que carro chinês é frágil, que carro chinês não dura, que carro chinês é lixo, várias marcas europeias que você venera pararam de se importar com qualidade há muito tempo, porque acharam que já tinham vencido o jogo, que o consumidor ia continuar pagando o dobro por causa de logo. E é por isso que hoje você vê Mercedes com plástico rangendo, BMW com câmbio quebrando cedo, Fiat, Renault, Volkswagen vendendo porcarias e ninguém dentro dessas empresas fica realmente incomodado com isso, porque ainda existe gente comprando por status, sem olhar o que está por baixo. O mundo mudou de dono e mudou rápido. E ninguém te avisou, porque quem sabia estava ocupado escrevendo os cheques, e quem não sabia continuava tuitando ódio contra uma marca que financia o mesmo grupo alemão que ela acha superior. Você não precisa gostar do que aconteceu, mas precisa parar de brigar com uma realidade que já está resolvida. O jogo virou, e ele virou usando a sua própria distração como combustível. Porém, esse jogo é necessário. Japoneses vão melhorar seus carros, americanos e alemães vão parar de cobrar caro por porcarias, porque agora eles precisam voltar a competir com quem ganhou deles nessa guerra que só começou, porque a China compete com a própria China. Se liga nesse vídeo que já começou sobre a Xiaomi, que até ontem fazia panela de arroz e agora faz carros que colocam uma Porsche de joelhos. Eu te vejo já.